Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Nesse vídeo eu vou analisar a obra O Menino do Pijama Listrado, que é obrigatória, vai aparecer na prova de redação do vestibular UERJ, prova dissertativa, né, a segunda fase, que será realizada agora no início de dezembro. Só lembrando que nos últimos anos a UERJ não realizou o seu exame discursivo, né, por conta aí das restrições da pandemia. A Unesp em São Paulo fez a mesma coisa, né? Suprimiu essa parte dissertativa do seu vestibular para diminuir o número de provas, né? Para fazer os candidatos não se aglomerarem tanto, né, em salas de aula. Mas esse ano volta a esses formatos originais. E aí eu quero fazer também um convite. Agora no final de novembro eu vou realizar um mini curso sobre resolução de questões dissertativas de vestibulares, ou seja, questões de segunda fase, pessoal. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para você se informar, para ver como é que vai ser o curso. Eu basicamente sempre ofereço esse tipo de curso em dois formatos. Alunos que queiram participar da aula, onde vai ter um material e eu vou fazer uma resolução de questões, mostrar como que são essas provas, quais são os objetivos das bancas elaboradoras, qual é a tendência de conteúdos para você dar aquela revisada, né, agora especificamente para a sua prova. E também eu costumo oferecer um simulado inédito para você resolvê-lo e perceber ali como é que você lida com essas questões, tá? Como vai funcionar? Tá aqui na descrição do vídeo e vai estar lá no meu Instagram, tá? Então, compartilha, dá uma olhada, se inscreva e bons estudos para a segunda fase. Fora isso, né, para quem tá vendo o vídeo, deixa o like, galera, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda o canal a crescer. Mas vamos lá. Esse livro, O Menino do Pijama Listrado, ele está previsto para aparecer na prova de redação, mas dada a temática, nazismo, holocausto, algo que normalmente também aparece, né, com certa frequência aí nas provas de história, dá para imaginar, assim como eu fiz com a obra Anos de Chumbo, do Chico Buarque de Holanda, que caiu na segunda qualificação, uma ideia de que dá para se tirar muitas questões, né, muitos assuntos podem aparecer a partir da leitura do livro. Então, eu listei aqui 4 pontos que eu quero abordar, tá, aqui para vocês, pensando tanto no que você pode usar na sua redação como aqui na questão de história. Primeiro, a obra se passa, tá, nos últimos anos do regime nazista da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a gente está falando de uma família que é deslocada de Berlim para um campo de concentração, onde o pai vai assumir a função de comandante do campo. Pessoal, o processo de genocídio, não só de judeus, de outras minorias, ciganos, outros grupos durante a Alemanha nazista, foi uma política que ela sofreu mudanças ao longo do tempo. Você tem primeiro uma série de movimentos de segregação, de exclusão dessas populações. Depois você tem o deslocamento delas para guetos. E aí, por fim, essa ideia de mandá-los para campos de concentração e de extermínio. Tá? Então aqui a gente está falando de uma realidade da Alemanha ali a partir do 1943, 1944. Tá? Então, assim, a obra percorre este momento da história da Alemanha. Mas vamos aqui começar a falar do livro propriamente dito. Eu vou pegar uns trechos aqui para comentar. E o primeiro que eu quero falar é aqui, em que o Bruno ele descobre, né, que a família vai se mudar de Berlim. Ele não gostava muito da ideia, né, porque afinal ia perder os amigos. E aqui tem um ponto importante dessa obra que é o seguinte: você tem um protagonista que é uma criança. E aqui dá para fazer um paralelo com o Jojo Rabbit, né? Aquele filme do menino que tem o Hitler como amigo imaginário. É uma opção bem interessante dos autores centrar a interpretação do mundo na mentalidade de uma criança. Por quê? Porque tem um aspecto do Holocausto, tem um aspecto do nazismo que é mais fácil para o leitor ou para o espectador, né, no caso do filme, né, se você colocar esse contexto
do ponto de vista de uma criança, que é o contexto de você não ter noção exata do que está acontecendo. Se a gente for observar, e aqui eu posso fazer um paralelo também com o Anos de Chumbo, né? Você pega a tortura na ditadura militar, você pega o Holocausto, você pega esse tipo de política, né, de genocídio, de extermínio, de tortura, você vê toda uma articulação das autoridades que promovem esse tipo de barbárie para que isso não seja percebido por grande parte da sociedade. Justamente para se criar aquele discurso de que não, você está maluco, é óbvio que isso não acontece, isso é um absurdo. Quem faria isso? E, na verdade, agir nas sombras. Aonde que isso fica evidente aqui no livro, né, do Menino Pijama Listrado? A mãe só descobre a real natureza do que acontece no campo de concentração na parte final da obra. Inclusive, isso é o que motiva ela a querer retornar a Berlim. Né? Ela não quer ficar naquele lugar. Que é aquela coisa curiosa, né? A pessoa não vai impedir que aquilo aconteça, mas ela não quer estar ali, ela não quer presenciar. Né? É uma coisa moralmente bastante complicada. Né? Mas aqui, no caso do menino, é interessante pelo seguinte: a justificativa que a mãe dá para que eles se mudem é isso, ó. É o trabalho do seu pai. Né? Sabe como isso é importante, não sabe? Ou seja, ó, o trabalho do seu pai nos obriga a mudar. Você é uma criança, você não tem escolha. Né? Basicamente essa é a ideia, né? E aí ele começa a se questionar justamente que tipo de trabalho o pai dele tinha. E aí ele fala, teria que admitir que não sabia ao certo qual era o trabalho do pai. E aí ele retoma uma ideia que é o seguinte, ó, na escola todos conversaram um dia sobre seus pais. Ó, Carl dissera que seu pai era quitandeiro, o que Bruno sabia ser verdade porque o homem cuidava da quitanda no centro da cidade. Daniel dissera que seu pai era professor, o que Bruno sabia ser verdade porque o homem ensinava os meninos maiores, e por aí vai. Ou seja, todos os amigos do Bruno sabem com clareza, com detalhes, qual é o trabalho do seu pai. Bruno não sabe. A única coisa que ele sabe, né, e que ele fala, é que o pai dele era um homem importante e que usava uniforme. E que o trabalho do pai faria com que a família saísse de Berlim. Por quê? Porque a real natureza do trabalho do pai dele não pode ser comentada. Tá? Ele não consegue falar, não, meu pai é um soldado. Quer dizer, nem isso ele consegue articular bem. E aí você tem essa ideia. Então, quer dizer, as coisas operam ali nas sombras. Né? Assim como lá no Anos de Chumbo, né? O personagem do conto não tinha real dimensão, né, de que o pai era um torturador. Porque ele era uma criança. E esse é o tipo de coisa que você não comenta em casa, né? E por que ir para o campo? Né? Ir para o campo justamente porque os campos de concentração eles não eram próximos das grandes cidades. Tá? Eles eram construídos em lugares mais afastados, especialmente no leste europeu. Tá? Quem já assistiu a lista de Schindler, né, aquela história toda se passa na Polônia, que é onde você tinha uma grande concentração de judeus, né, e onde se ergueram os campos de concentração. Então, quer dizer, você tem vários processos ali que são realizados. Tá? Um aparece aqui, ó, na página 57, o Bruno, né, ele fica amigo do Shmuel, né, que é o menino judeu. E aí ele começa a contar a sua vida, né? Olha só, né, que interessante. Tudo que eu sei é o seguinte, começou Shmuel. Antes de virmos para cá, eu morava com a minha mãe, meu pai e meu irmão Joseph num pequeno apartamento sobre a loja em que meu pai fazia os relógios. Olha aqui também uma outra coisa interessante, né? Shmuel sabe exatamente o que o pai dele fazia. O pai dele era relojoeiro, era um artesão, tá? E aí ele vai falando e ele conta que o pai fez um relógio para ele,
né? E aí o Bruno pergunta, o que aconteceu com o relógio? E aí o Shmuel fala, eles tomaram de mim, né? Quem? Os soldados, né? Tomaram, os soldados alemães. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Porque aquilo que o Shmuel entende como realidade da perseguição dos judeus, para o Bruno não é óbvia. Ele nunca viu isso. Ele não conviveu com isso. Por quê? Porque ele é um menino alemão, filho de um alto oficial nazista que mora em Berlim. A maior parte dos judeus vivia no leste, nos territórios que a Alemanha ocupou, e não propriamente dentro da Alemanha. Dentro da Alemanha, a população identificada como judaica era reduzida, tá? Era uma minoria mesmo. Tá? Agora, por exemplo, na Polônia não, tá? Na Tchecoslováquia haviam muitos. Então é nesses territórios, né, que você vai ver a repressão mais dura, né? E aí o Shmuel fala, então um dia as coisas começaram a mudar. Eu voltei da escola e minha mãe estava costurando braçadeiras para nós, feitas de um tecido especial desenhando uma estrela, como esta. E aí usando a ponta do dedo, ele reproduziu o desenho no chão, e aí ele faz uma estrela de Davi. Esse é o primeiro passo, tá? Quando entraram em vigor as leis de segregação na Alemanha nazista e nos territórios ocupados, todo mundo teve que se identificar racialmente. Os arianos, né, que são cidadãos plenos, completamente descendentes de germânicos, mas começam a aparecer, por exemplo, né, nos documentos, a identificação. Ah, você é judeu, você é polonês, você é cigano, você é meio judeu, você é um quarto judeu, tá? Isso dependia da quantidade de ancestrais que você tinha. E aí você começa a segregar, separar essas pessoas da sociedade. Existe um convívio, mas é um convívio mediado por regras de proibição. Vamos também dar um outro paralelo. Isso é muito parecido com as leis de segregação do apartheid da África do Sul, né, das leis de segregação Jim Crow que existiram nos Estados Unidos até a década de 60, em que você tem, aí no caso, brancos e negros, né, mestiços, outras minorias étnicas, tendo restrições de onde, de que forma esse convívio pode acontecer. Então, por exemplo, os negros, no caso dos Estados Unidos e no caso da África do Sul, não residem nos mesmos bairros que os brancos. Né? Quando entram em determinados ambientes comerciais, só podem se for para servir os brancos, né? Para ser atendido existem restrições. Então isso acontece na Alemanha nazista, tá? Aqui no caso com os judeus. Sempre que saímos de casa, tínhamos que usar uma daquelas braçadeiras para se identificar como judeu. E aí o Bruno responde o seguinte, né? O meu pai também usa uma no seu uniforme, é bem bonita, né? Um vermelho brilhante com desenho branco e preto, né? E aí ele desenha uma suástica. Então quer dizer, na concepção do Bruno, e aqui é onde aparece uma chave interessante da obra, que é o seguinte: embora, obviamente, a vida do Shmuel e a vida do Bruno sejam completamente diferentes, como o Bruno é uma criança muito ingênua, ele começa a traçar paralelos entre as coisas. Tá, você usa uma abraçadeira, meu pai usa uma também. Ela é diferente, mas ele também usa uma abraçadeira. Você usa um uniforme, mas o meu pai também usa um uniforme. Então, olha que coisa interessante. Ele começa a estabelecer laços de semelhança entre símbolos que deveriam ressaltar a diferença. E aí ele cria uma empatia pelo Shmuel. Ele começa a se ver como muito mais próximo desse menino judeu do que todo aquele contexto sugere. Por quê? Porque ambos estão naquela situação, naquele lugar, contra a sua vontade. O Shmuel como um prisioneiro, óbvio. O Bruno como um menino que só foi para lá porque o pai é o comandante do campo. Mas eles foram tirados dos seus contextos. E isso torna, na ótica do Bruno, eles muito semelhantes. Tá? E aí ele fala, né? Olha como o Shmuel tem uma percepção óbvia da diferença. Mas elas são diferentes, disse o Shmuel. E aí o Bruno fala, ninguém jamais me deu uma abraçadeira.
E aí o Shmuel fala, mas eu nunca quis usar uma. Né? Tipo, o Shmuel, ele é uma criança entristecida, óbvio, né? Mesmo assim, disse Bruno, acho que bem que eu queria, que eu gostaria de usar uma, mas não sei qual delas eu preferiria, se a sua ou a do meu pai. Quer dizer, ele não percebe as implicações disso, né? E aí ele fala, né? O Shmuel balançou a cabeça, né? Quer dizer, ele fala, como assim, você tá doido? Você quer usar isso aqui? Isso aqui é de prisioneiro. Ele não costumava mais pensar naquelas coisas. E aí ele fala, ó, usamos as braçadeiras durante alguns meses, que era só a segregação. E então as coisas mudaram novamente. Cheguei em casa um dia e mamãe disse que não poderíamos mais morar na casa. Sim, porque agora eles vão ser mandados para um gueto. E aí o Bruno fala: "Ah, isso também aconteceu comigo", né? A gente também foi mudado à força, né? E aí ele fala: "Não, mas eu não gosto desse lugar", né? E aí o Shmuel fala: "Não, mas quando nos disseram que não poderíamos mais morar na casa, tivemos que nos mudar para outra parte de Cracóvia, onde os soldados haviam construído um grande muro e todo mundo tinha que morar no mesmo quarto." Ele está descrevendo o gueto, né, de Cracóvia, né, que é na Polônia. Vocês quatro, todos viviam no mesmo quarto. E aí o Shmuel fala: "Havia outra família morando conosco e meu pai e minha mãe estavam sempre brigando." Não, e a mãe e o pai, né, dessa outra família brigavam. "E um dos filhos era maior do que eu e batia em mim." E aí o Bruno começa a falar: "Não, não é possível, todos morando no mesmo quarto. Isso não faz sentido." Quer dizer, pro Bruno, a descrição da vida no gueto soa ficcional. E aí é aquela parte, depois que você isola essas pessoas, a realidade deles dentro do gueto começa a ser desconhecida da maior parte das pessoas. E isso leva ao processo de desumanização. Por quê? Porque aí você começa a invisibilizar esses indivíduos, e uma vez que eles estão invisibilizados, o grosso da população perde qualquer referência sobre o que está acontecendo com eles. Sobre isso, né? Depois tem uma outra passagem. E aí ele fala, ó, e então um dia vieram soldados e caminhões, né? E todo mundo teve que sair do gueto. E aí os caminhões nos levaram a um trem, né? E aí ele conta do trem e fala como é que eles foram para lá, né? As condições do trem. O Bruno fala: "Ah, eu também vim de trem e tal." E aí fala, né? Levaram a minha mãe embora. Papai, Joseph e eu ficamos numas cabanas, né? Separaram os homens e mulheres, né? E aí ele fala, né, que haviam muitos meninos, mas que depois o pai e o irmão sumiram também, foram mortos, né? Isso é óbvio, né? Então, quer dizer, essa coisa, né, do processo é descrito aqui. Agora, sobre a desumanização, tem uma passagem anterior em que o Bruno comenta sobre a existência dos prisioneiros com o pai. Por quê? Porque da janela do quarto dele ele conseguia ver o campo, né? E aí, conforme ele vai tendo as interações com Shmuel, ele começa a se questionar: mas por que essas pessoas estão aqui, né? E aí ele chega pro pai e fala: "Eu quero fazer uma pergunta, tá?" E aí, né, ele vai e pergunta pro pai: "Quem são todas aquelas pessoas do lado de fora?" E aí o pai responde: "Ó, são soldados, Bruno, né?" O pai está se referindo, acha que o menino está perguntando sobre os outros alemães que estão no campo e que frequentam a casa, né? Porque afinal o pai é o diretor do campo. E aí ele fala: "Não estou falando deles. Quero saber daquelas pessoas que eu vejo da minha janela. As que moram nas cabanas lá longe. Estão todas com a mesma roupa." E aí o pai responde: "Ah, aquelas pessoas." Repara que quando o pai ouve pessoas a primeira vez, ele se refere aos alemães. Ele não pensa que o Bruno pode estar falando dos judeus.
E aí ele fala, aquelas pessoas, bem, na verdade, elas não são pessoas, Bruno. Bruno franziu sem o não são, né, a testa, perguntou ele, como assim não são pessoas, né? Óbvio que são pessoas. Bem, não são pessoas no sentido em que entendemos o termo, mas você não deve se preocupar com elas agora. Elas nada têm a ver com você. Não há nada em comum entre vocês e elas. Apenas adapte-se à nova casa e comporte-se bem. É tudo que eu peço. Aceite a situação na qual você se encontra e tudo ficará muito mais fácil, né? E aí, né, ele fala isso. O Bruno não, ele fica com essa resposta do pai meio que sem compreender, mas obedece o pai. Isso aqui é importantíssimo, né? O nazismo, o apartheid, qualquer lei de segregação, qualquer forma de racismo, de violência, parte deste princípio. Você tem que construir uma narrativa, um contexto, uma ideologia que despersonifique, desumanize os indivíduos sobre os quais remontam preconceitos, ódios e violências. Por quê? Porque a partir da hora que você constrói essa ideia de que aquelas pessoas não são pessoas, fica mais rápido, mais moralmente aceitável para alguns indivíduos o tipo de violência que vai ser feita. Você estabelecer para aquelas pessoas um tratamento diferente. Por quê? Porque você parte de um princípio de que entre você e elas não existem as mesmas realidades. Só que o Bruno, pela percepção dele ao conviver com o menino, ele estabelece vínculos. Ele fala, não, mas esse menino é muito parecido comigo. Né? Ele também foi tirado da casa dele, ele também tem que usar uniforme, ele também está vivendo aqui nesse lugar que ele não gosta. Né? E ele também quer achar o pai. Né? A busca pelo pai do Shmuel é a parte importante do final da obra. Né? Por quê? Porque aí quando a mãe do Bruno descobre a natureza, né, do que se passa no campo de prisioneiros, e ela decide, né, voltar a Berlim, o Bruno vai até a grade e entra no campo, coloca um uniforme, né, de prisioneiro e começa a procurar junto com o seu pai, né, para quem já viu o filme, né. E aí o que acontece, e é muito peculiar, enquanto eles estão fazendo isso, né, os soldados chegam e levam todos para a câmara de gás e não reconhecem que o Bruno não é judeu. Isso daqui também é muito interessante e isso aparece no Pianista e isso aparece no Maus, tá? No Pianista tem uma hora que o personagem, né, o Spielman, ele foge do gueto. E aí o que ele faz quando ele tá fora do gueto? Ele tira a braçadeira, ele tira o símbolo que o identifica como judeu e ele anda pela rua sem ser percebido. No Maus, né, que tem aquele lance do rato, do gato, né, tem uma hora que também os judeus eles usam máscaras, né, para parecer outro animal. Quer dizer, é a ideia de que se você tirar a estrela de Davi, ninguém reconheceria o judeu. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Os judeus só tinham que usar uma estrela de Davi, porque sem este acessório é impossível você bater o olho numa pessoa e dizer que ele é um judeu. Olha a coisa. O judeu é tão diferente que você precisa pôr nele uma marcação. Sem a marcação você não consegue fazer a distinção. Então, quando o Bruno coloca o uniforme de prisioneiro do campo de concentração, ele é um judeu para o olhar daqueles soldados. Isso aparece também no Jojo Rabbit no final. A hora que os soldados soviéticos estão fuzilando os nazistas e, né, o oficial, para ajudar o menino, tira o uniforme dele. Ele automaticamente deixa de ser identificado como um nazista. Então, quer dizer, essa ideia de que você é aquilo que
a braçadeira diz que você é. E aí, no caso do Bruno, ele acaba indo parar com o Shmuel dentro da câmara de gás, e aí aparece a parte mais bonita da obra, né? Obviamente, né? É um desfecho, e que mostra essa ideia da empatia que se desenvolveu entre os dois, né? Que ele fala, né? Sinto muito não termos encontrado seu pai, né? Que era o que eles estavam fazendo. Sinto muito que não temos podido brincar, mas quando você for a Berlim, é só o que faremos, né? Ele não está entendendo ainda o que vai acontecer, né? Bruno se perguntou frustrado, pois eles deveriam ter seus três melhores amigos para toda a vida, mas tinham desaparecido da memória naquela altura, né? Que eram os amigos dele de Berlim. Só que aí ele fala, né? Pro Shmuel, você é o meu melhor amigo para a vida toda, né? E aí eles não falam nada e morrem de mãos dadas dentro da câmara de gás, né? Então, assim, no final, você percebe essa coisa da empatia, né, do menino. E aí, a história no filme e no livro, elas têm uma certa diferença, né? No livro, se passa um tempo e o pai acaba sendo levado por soldados, que no livro não fala, né, se são soldados alemães ou soldados aliados, né, que levam o pai preso. A mãe e a irmã voltam para Berlim. E fica no ar, né, que o Bruno morreu, mas no filme eles têm essa percepção muito mais rápido, né, o desfecho ali, né, a percepção de que o menino entrou ali e morreu, ela é imediata, né. No livro ela é sutil, tá, ela não fica tão claramente óbvia. Então, pessoal, muito provavelmente a sua redação vai falar sobre essa questão, né, de empatia, é, de preconceitos, de violência, né, de desumanização do outro. São os temas mais prováveis. Agora, pode aparecer isso na parte de história, né? Então, questão do Holocausto, a questão do nazismo, a questão de ser um movimento autoritário, totalitário, essa ideia, né, de você ter essa figura de autoridade, que no caso da obra é o pai, mas que na verdade é um reflexo de toda a ideia autoritária, né? É assim e ponto, aceite, são assim as regras, né? Você segregar populações. Eu acredito que possa aparecer algo do gênero, tá? Fora isso, pessoal, eu vou deixar aqui um link para outras resoluções, tá? De vestibulares, tá? E convidar vocês a fazer aí a sua inscrição para o mini curso, pensando aí na resolução de questões dissertativas, tá? Fora isso, bons estudos e até o próximo vídeo.